Quem disse que flash frontal não existe? Conheçam agora um dos poucos smartphones além do Asus Zenfone Selfie que traz essa característica e que provavelmente é a tendência daqui pra frente. Com vocês o Sony Xperia C4 Dual. Com aquele conhecido design da Sony, só que dessa vez sem uma aparência de vidro no entorno, o C4 traz uma pegada muito boa com carcaça bem trabalhada, ficando bem longe de parecer um plástico de baixa qualidade, afinal há um acabamento texturizado que deixa o C4 tanto agradável ao toque como elegante. A única parte visível em metal é o botão liga e desliga na lateral direita. Logo abaixo os botões de volume e câmera. E na parte de cima uma enorme tampa de plástico cobre as duas entradas do SIM card e micro SD de até 128 GB. Sabemos que a Sony gosta bastante de utilizar tampas nas entradas, mas essa aqui realmente ficou frágil, e isso é perceptível ao tocá-la. A entrada micro USB ficou sozinha ao lado esquerdo do C4. Já no topo vai a sua saída de áudio padrão de 3.5 mm. Na parte de trás o seu microfone de cancelamento de ruído e saída de som. Mas desta vez a Sony não trouxe um aparelho totalmente liso. Fica ligado que a gente já te mostra. Fugindo um pouco do habitual, o Xperia C4 é movido por um MediaTek MT6752, que abriga um processador de 8 núcleos Cortex A53 rodando a 1.7 GHz cada. A GPU é uma Mali T760 MP2. Adicione também 2 GB de RAM no kit. Ele traz suporte às redes 3 e 4G, tem Wi-Fi ABGN, Wi-Fi Direct, DLNA, GPS, GLONASS, Bluetooth 4.1, NFC e rádio FM. Além disso, ele suporta 2 chips, chega rodando Android 5.0 e oferece a possibilidade de utilizar cartões microSD de até 128 GB. Porém, se você optar por não utilizar cartões, são 16 GB de armazenamento interno com cerca de 9 GB livres. Apesar do design clássico Sony e tudo mais, ele não é a prova d'água. Só para avisar antes que alguém faça o teste. Contando com uma tela IPS LCD de 5.5 polegadas, o C4 parece ficar no meio do muro entre smartphones e phablets. Apesar do tamanho, ele encaixa bem na mão. Lógico, algumas coisas pedem que você segure ele com ambas as mãos, porém não tudo. Essas 5.5 polegadas rodam em resolução Full HD, fechando 401 ppi de densidade, deixando os pixels bem longe dos seus olhos. De fato, ela traz ótimas imagens com cores bem definidas e bons níveis de brilho. E claro, o modo luvas e a proteção contra riscos da Sony estão presentes no C4, dando uma forcinha no dia a dia. Como esperado, temos a interface Xperia da Sony, que mais uma vez não atrapalha o desempenho com suas customizações de organização de apps, fotos e vídeos e edição dos atalhos padrão da barra de notificação. Tal como na linha M e Z, as muito bem-vindas opções extras do botão de liga e desliga estão aqui. Reiniciar, capturar tela e gravar tela, essa última acionando a captura de vídeo do sistema. E antes de continuarmos, anotem aí, ele não superaquece. Os chips Snapdragon reacenderam essa polêmica recentemente, mas pode ficar tranquilo com o C4. Mesmo sob grande estresse, ele não dissipa mais calor do que o normal para um smartphone. Sério, você poderá segurá-lo confortavelmente sem se incomodar. Não somos fãs de benchmark, porém fica como extra. Foram 46.203 pontos no AnTuTu Benchmark, sem que nenhuma quantidade de calor que incomodasse tenha se acumulado no aparelho no final do teste. Na prática é simples, sem travamentos, sem engasgos, tudo rodando numa boa. Você vai conseguir jogar jogos pesados da Play Store sem dores de cabeça. A câmera traseira produz fotos de 13 megapixels com reconhecimento automático de cenas padrão da Sony e vídeo Full HD. Em boa condição de luz, a câmera entrega fotos boas e, claro, cores equilibradas. Em menos condições de iluminação, apesar da segurada que a estabilização de software dá, há sim uma queda bem perceptível na qualidade de imagens. A câmera frontal de 5 megapixels é grande angular, porém, como visto no Z3 Plus, 2 pessoas cabem juntas na mesma foto, porém não a turma toda de uma vez. Isso não é negativo, mas o termo grande angular traz ideia de mais amplitude. Em condições excelentes de iluminação, as fotos saem muito respeitáveis, com cores bem definidas e sem exageros. Porém, em boa parte das imagens feitas com essa câmera, sua visação aplicada pelo aparelho é severa, visando automaticamente clarear fotos mais escuras e corrigir detalhes. Fica bom, porém fios de cabelo e detalhes suaves desaparecem da imagem final quando isso é feito. Ele vai salvar aquelas suas fotos mal iluminadas, mas isso tem um preço. Mas e o flash frontal? Bom, é um baita diferencial quando colocado contra vários aparelhos, e sim, ele faz uma baita luz. Porém, apesar dele iluminar bem locais em luz zero, faz a câmera operar mais agressivamente, deixando granulações bem visíveis em pontos escuros da foto, como um tom arco-íris.
E claro, ele produz vídeos de até 720 pontos de resolução. E provavelmente você já percebeu pelas imagens, a câmera frontal não fica no mesmo nível da tela. Há uma pequena saliência na região do sensor, deixando ele milimetricamente para fora da superfície frontal. Deixar o celular com a tela para baixo já não é um bom hábito. Com essa câmera levemente protuberante, parece uma ideia ainda menos aconselhável. Inexplicavelmente, um aparelho grande como o C4, que quase tem o tamanho do Z3 Plus, traz uma bateria de 2.600 mAh. Não é ruim, mas com certeza não é generoso para o funcionamento do C4. Você vai chegar em casa com carga se fizer uso normal moderado. Jogar pesado ou assistir um filme não vai zerar instantaneamente a sua bateria, mas antes do fim da tarde você precisará completar a carga dela. Mesmo o aparelho não sendo gastão e gerenciando bem a energia consumida, não custava melhorar essa capacidade de bateria, garantindo resultados excelentes, visto que o C4 não é alcoólatra de energia como o Z3 Plus ou outros aparelhos com o Snapdragon 810. Na dúvida, ative os recursos Stamina para poupar carga a todo custo e terminar o dia. A Sony optou por um carregador com 850 mAh de saída, ou seja, uma carga completa no C4 leva aproximadamente 3 horas. Já os fones que acompanham o produto são basicamente os mesmos fones iniciais que a Sony tem trazido em seus modelos. Cobrem o básico, não são ruins, mas com certeza farão os mais exigentes e puristas irem em busca de fones melhores. Há ainda o receptor de TV digital que acompanha o kit. Vamos falar dele agora e do consumo de energia do aparelho durante o uso. O fator de venda de um smartphone aqui no Brasil aumenta significativamente quando ele possui suporte dual chip ou suporte à recepção de TV digital. No caso do C4, temos ambos disponíveis. E não é que a Sony trabalhou bem o software da TV digital? Logo no primeiro uso, o C4 busca os canais e cria mosaicos com previews dos conteúdos de cada canal sintonizável no local onde você estiver. Basta tocar em um deles e aproveitar a programação. Segurando o telefone na vertical, você vê o que vai passar naquela emissora nas próximas horas e pode agendar um alarme para te lembrar de assistir alguma coisa. Para desfrutar da TV digital OneSeg do C4, você vai precisar que um fone de ouvido esteja conectado no aparelho, ou o receptor da Sony que vem incluso na caixa. Em nossos testes, tanto ele quanto fones comuns cumpriram bem a tarefa de antena para a TV. Vale notar que com o acessório da Sony, o som da programação pode ser emitido pelos alto-falantes do C4, não havendo obrigatoriedade de usar fones para ouvir a TV. E falando em ouvir a TV, você tem essa opção sim. Basta bloquear a tela ou minimizar o aplicativo para continuar ouvindo normalmente o seu programa favorito enquanto você trabalha ou faz outra coisa. Ah, e tem mais. Durante nossos testes com a tela ligada, o C4 consumiu apenas 15% da carga da bateria em 1 hora de televisão ativa. Sem dúvida ele foi bem otimizado para a função, podendo aguentar cerca de 6 horas de TV ligada, se estiver fazendo apenas isso. Até o fechamento desta matéria, o Xperia C4 Duo tinha o preço sugerido de até R$ 1.399. Partindo desse ponto, já temos um aparelho acima do preço médio de concorrentes clássicos e populares, como o Moto G de terceira geração. Mas se levarmos em conta somente o custo, a coisa desce um pouco mais. Por esse valor, é possível adquirir o recém-lançado Asus Zenfone 2, que definitivamente oferece uma performance muito superior ao C4, e um par de câmeras que batem de frente também sem dificuldades. E caso você queira mesmo selfies e não tanto desempenho como o irmão maior oferece, você pode optar pelo Asus Zenfone Selfie com sensor frontal de 13 megapixels. Apesar do forte trabalho da Sony em entregar um aparelho de grande qualidade, fica impossível não levar em conta que pelo valor cobrado pelo C4, pode-se levar para casa um hardware mais potente e com resistência à água, dependendo da sua escolha. O C4 traz uma performance decente em câmera e processamento, além de oferecer TV digital e suporte Dual SIM, porém acaba saindo mais caro que o esperado. Vale a compra sim se você já gosta da marca e tiver uns trocados sobrando, mas existem outras opções à venda no Brasil que podem te trazer resultados bem superiores e pelo mesmo preço. Vale a pena pesquisar e aproveitar promoções antes de tomar uma decisão. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube. Todos os dias tem vídeo novo pra você.